e conhecer um pouco mais do coração do Senhor. Hoje, excepcionalmente, as crianças não irão para a salinha. Hoje, por se tratar do culto de ceia, elas irão cultuar conosco aqui. Mas lembramos que aqueles que têm criança de colo, caso tenha necessidade de amamentar, de dar o que comer, ou acalmar o seu filho, a primeira salinha está ali preparada para te receber. Você pode procurar orientação com as irmãs que estão ali na porta, ela vai te orientar. Lá o culto está sendo transmitido, então você vai poder acompanhar. Aos que nos visitam, nós queremos dizer que é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Nós esperamos realmente que Deus fale ao seu coração essa noite, como Ele tem falado conosco, domingo após domingo. Eu gostaria, para começar a pregação, que os irmãos contemplassem comigo uma breve ilustração. Imagina um jovem em um hospital e ele está na sala de espera e ele rói as unhas e anda para um lado e para o outro, com o olhar batido, olhos fundos de quem chorou demais. O médico havia dito: espere 1 minuto, eu já volto com o resultado. Minutos já se passaram 40. Cada segundo parece uma eternidade. Ele olha o celular, abre e fecha os aplicativos, tenta se distrair, mas nada tira a sua atenção. A vida pode mudar com um simples papel que ainda nem chegou em suas mãos. Agora pense comigo, não é assim também com a gente? Vivemos em um mundo onde tudo é fast, tudo é rápido. É fast food, é respostas rápidas no WhatsApp. Nós queremos a nossa compra e que a entrega seja de um dia para o outro. Às vezes pagamos mais caro para receber um produto que só vamos usar daqui a 3 meses. Estamos comprando algo para o Natal, mas nós pagamos um pouco mais caro porque nós queremos receber hoje ou amanhã de manhã no máximo. O nosso coração foi treinado a não suportar a demora. E quando Deus parece atrasar? Como continuar sereno quando tudo grita, o mundo grita? Resolva já. Decida já. Conquista já. Hoje nós vamos refletir em um dos textos mais práticos e ao mesmo tempo mais desafiadores do tema que nós estamos tratando, que é em Tiago. O tema de hoje é paciência. E eu queria contar uma experiência para os irmãos. O nosso pastor João Marcos geralmente fala aqui da dificuldade que é, às vezes, falarmos ou pregarmos de alguns temas que têm a ver com a nossa vida. Quando eu comecei a montar essa pregação, eu achava que eu não tinha muitos problemas com paciência. E cada vez que eu montei, que eu orei, que eu li, que eu reli, que eu revisei, Deus me ensinou demais. Deus me humilhou demais e me mostrou como eu tenho dificuldade em ser paciente. Então, quando eu estiver pregando aqui hoje, é como se eu estivesse pregando para um espelho. Todas as palavras, todos os exemplos, tudo que eu falar é como se eu estivesse falando para mim mesmo. E eu sei que, novamente, Deus vai falar no meu coração. Mas eu espero de verdade que os irmãos também possam colocar o coração com humildade. Não pense no que serve para o outro, mas pense no que dessa palavra que Deus vai trazer hoje serve para você. É uma oportunidade de crescimento. Nós vamos estar abrindo a palavra de Deus na carta de Tiago, no seu capítulo 5, e iremos ler do verso 7 ao verso 11. Tiago 5, do verso 7 ao verso 11. Eu vou pedir aos irmãos que não fechem a Bíblia. Continue com a Bíblia aberta, porque a ideia é que nós possamos ler ponto a ponto e nós vamos falando. E é uma forma também de você questionar e ver a veracidade do que eu estou falando aqui. Nós não queremos tratar nada que seja do nosso coração, mas que esteja no nosso coração alinhado com o coração de Deus. Então, que os irmãos olhem, leiam a palavra e julguem o que está sendo dito. Amém? Tiago, capítulo 5, verso 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber a primeira e a última chuva.
Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Quem aqui nunca disse ou ouviu a frase: não tenho paciência para isso, eu tenho pavio curto, não aguento esperar? Ou quando você passa numa situação onde você acha que já cedeu demais, já foi paciente demais, ou até mesmo já saiu no prejuízo, para justificar a sua mudança de postura, você diz assim: a minha paciência tem limite. Isso gera uma boa pergunta. Paciência tem limite? O texto que nós acabamos de ler, no verso 7, vai dizer. Ele vai dizer que sim, paciência tem limite. E não só limite, como paciência tem prazo de validade. Você precisa ser paciente somente até a volta de Jesus. É isso que o texto diz. Seja paciente até a vinda de Jesus. Depois disso, não quer dizer que você não vai ter mais paciência, que você vai perder a tua paciência. Mas não haverá mais o que esperar. Não haverá mais dor nem injustiça, todas as coisas terão sido cumpridas nele. Então nós não precisaremos mais. Mas ao mesmo tempo, Tiago vai nos dar algumas aplicações e alguns exemplos práticos para que possamos conjurar paciência. O primeiro exemplo que Tiago vai nos dar é do lavrador. Acompanhe comigo no verso 7, ele vai dizer: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber a primeira e a última chuva. O lavrador é um bom exemplo porque o lavrador planta semente, mas não tem o controle do processo. Ele não tem o controle do que vai acontecer. A única coisa que ele pode fazer é confiar. Ele espera a chuva, confiando que Deus vai dar o crescimento. Eu lembro, quando eu era criança, e eu acho que algumas pessoas passaram por isso também, na aula de ciências, biologia, a gente fazia aquele pequeno ecossistema dentro de uma garrafa PET. Que você botava uma pedrinha, botava areia, terra, e botava um copinho de água e botava uma semente ali. E quando você botava aquela semente ali, você ficava, eu pelo menos ficava com ansiedade de ver aquilo ali brotar, e se eu pudesse eu não tirava o olho. Toda hora eu queria ver, toda hora eu queria olhar, se eu pudesse eu deixava aquilo dormir do lado da minha cama. Porque eu queria ver aquele broto saindo. A ansiedade, a impaciência com aquilo dali acontecendo. E mal sabíamos nós naquela época, que quando a gente vesse aquele pequeno broto sair por cima da terra, grandes coisas já tinham acontecido embaixo da terra que nós não sabíamos, que nós não tínhamos visto. Agora você imagine o lavrador, que ele planta sementes em hectares inteiros, e ele não pode apressar o processo. Ele não tem controle nem da chuva, nem da primeira, nem da última. A única coisa que ele pode fazer é confiar. E aqui está uma das nossas maiores dificuldades: confiar no processo. Às vezes nós passamos por momentos na nossa vida que realmente nós não temos o que fazer. E isso nos traz uma ansiedade, nos deixa transtornados, porque de alguma forma nós não temos o controle sobre a nossa própria vida. E como é difícil confiar quando o controle não está nas nossas mãos. Eu tenho um exemplo também da minha própria vida que é em relação à moto. Eu tenho habilitação de moto há cerca de 10, para ser mais exato, 14 anos. Já tive algumas motos, mas piloto esporadicamente. Eu tenho ciência que uma pessoa que trabalha com a moto todo dia ou é um motoboy é melhor do que eu pilotando. Mas eu não consigo andar na garupa de ninguém. Porque de alguma forma meu coração fica ansioso e eu acredito mesmo que se eu tivesse no controle daquilo dali, daria tudo certo. Estaria tudo bem. Mesmo sabendo que
Eu não sou melhor do que um piloto profissional. Mas a falta de controle gera ansiedade. Mas nós somos assim também na nossa vida, ou não? Mesmo sabendo que Deus é muito, mas muito, muito melhor do que qualquer um de nós para conduzir os processos da nossa vida, nós insistimos em não confiar nele. Nós insistimos em tomar as rédeas da nossa vida e fazer as coisas do nosso jeito. Achamos que podemos tudo com força de vontade e pensamento positivo. Se perdemos o emprego, nós vamos nos esforçar mais, estudar mais, buscar mais, entregar mais currículo, fazer por onde? Sabe por quê? Porque nós acreditamos no que alguns coaches dizem e nós queremos que seja verdade. O resultado só depende de você. E nessa tentativa de gerenciar a nossa paz, gerenciar a nossa vida, buscando paz, segurança, satisfação, controle, reconhecimento e conforto, nós deixamos para trás, às vezes, uma família destruída, amigos amargurados e uma fé morta. A sua esposa, o seu marido, já não sabe mais o que é realmente ter sua presença. Qual foi a última vez que você chegou em casa e deu um abraço de verdade, um beijo sincero ou uma palavra de afirmação? Seus filhos, eles têm segredo de você. Eles escolheram outras pessoas a quem confiar. Vive uma vida a qual você não faz parte. Seus amigos já não te corrigem mais, porque você já sabe de tudo, não tem mais o que aprender. Sua igreja, você acha que não precisa dela. Você se tornou autossuficiente. Você já busca o Senhor sozinho. Você não precisa de um pastor, você não precisa de uma comunidade. Você ouve a voz de Deus. Você sabe o coração de Deus, você lê, você busca, você faz madrugada. Você se tornou autossuficiente. Mas aí lembramos da palavra do próprio Cristo, que ao ensinar os seus discípulos, ele disse: aquele que tentar ganhar sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder sua vida por amor a mim, achará. Não olha aqui o perder a vida só como a ideia de morrer. Mas quando você guia a sua própria vida sem a direção de Deus, confiando na sua própria capacidade, você já perdeu. Você já perdeu. Nós levamos tão a sério isso de gerenciar a nossa vida, que até mesmo quando estamos de alguma forma longe de Deus, fracos espiritualmente, nós nos voltamos para nós mesmos e dizemos: o que eu posso fazer para mudar isso? E montamos toda uma estratégia. Eu vou acordar cedo, eu vou orar pela manhã, eu vou fazer jejum, eu vou fazer madrugada, eu vou conseguir. Mas em meio a tantos erros, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou conseguir, que em meio a tantos erros não há espaço para Deus. Muito menos para a sua obra. Muito menos para a sua direção. Nós fazemos as coisas do nosso jeito. O que gera, no final das contas, frustração, ansiedade e nem um pouco de paciência. Mas há outro caminho. O caminho que Tiago vai nos apresentar como o caminho do lavrador. Um caminho onde você olha o processo e tudo que você pode fazer é confiar. Confiar que mesmo que Deus, mesmo que você não veja, Deus está agindo embaixo da terra da sua história e preparando ela para o que há de vir. A nossa paciência, quando paramos para pensar, não é uma paciência passiva, mas é uma paciência ativa. Como diz Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das que ainda não se veem. Nossa paciência também não é uma paciência tola ou irracional. Nós temos paciência, nós não temos paciência porque somos fracos. Mas ao mesmo tempo, nós temos paciência porque temos esperança. E aí no verso 8 do capítulo que acabamos de ler, Tiago vai dizer: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A nossa esperança está na vida no Senhor.
O que nos garante um coração paciente é a esperança. A esperança que Jesus está próximo. Jesus vai voltar. É isso que nos garante. E Paulo vai dizer isso e vai completar isso em Romanos 8. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 8. Só para poder ilustrar isso que a gente está falando. Romanos 8, verso 24 a 25. Paulo vai dizer assim: porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como pode esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E é maravilhoso ver como a Bíblia é totalmente costurada, de forma tão perfeita, que esse texto de Paulo se liga e completa exatamente o que Tiago está dizendo. Paulo começa dizendo assim, pensa comigo: porque em esperança fomos salvos. A salvação aqui está sendo representada no passado, nós já fomos salvos. Mas ele explica, nós fomos salvos na esperança. Isso significa que a salvação já é real na fé em Cristo Jesus. Mas a sua plenitude ainda é aguardada. O crente vive em tensão entre possuir a salvação e ainda esperar a sua consumação, sua redenção final. É o nosso já e ainda não. E ele continua e ele diz: ora, a esperança que se vê não é esperança. Aqui Paulo define esperança como aquilo que ainda não é visível. Porque se já é visível, se já é realizado, não seria esperança, seria posse. Entenderam porque eu falei no primeiro verso que a paciência tem limite? Porque quando nós estivermos na glória com Deus, já será visível, já será palpável, já teremos possuído. Não vai haver mais o que esperar. Então Paulo consegue completar isso. E ele prossegue e diz: pois se alguém vê, como ainda pode esperar? É uma pergunta retórica. Se já estamos de olhos, com os olhos na realidade, não há necessidade de esperar. Logo, a essência da esperança é olhar porque ainda não se cumpriu. E ele conclui: mas se esperamos no que não vemos, com paciência esperamos. O que você tem esperado hoje? Qual tem sido o anseio do seu coração? O que tem definido a ansiedade ou a espera da sua vida? Se você espera em Cristo, a alegria definitiva, a paz definitiva, a redenção, a consumação da nossa salvação, então com paciência nós esperamos. Mas se o nosso coração não estiver ligado ao coração de Deus, se o que você espera é algo para essa terra, a ansiedade e a frustração é certo. Porque nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para ter esperança nas coisas terrenas. Nós fomos criados com uma fome e com uma sede, mas uma fome e uma sede do eterno, do infinito. E toda vez que você olha e coloca a sua esperança, a sua sede, a sua fome em algo finito, você vai comer, você vai se alimentar. Você pode comer a ponto de pensar que vai se empazinar, mas no final das contas, você continua frustrado, com fome e sem esperança, sem paciência. Agora, continuando, no verso 9, Tiago vai nos fazer um alerta. Ele vai mostrar que no meio da espera há um perigo, a murmuração. Ele vai dizer no verso 9 assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. É natural, no meio da espera, da demora, começarmos a comparar a nossa vida. Comparar uma com a outra. Veja se você já passou por isso ou você já teve esse sentimento em seu coração. Você sai de casa
lutando, cansado, lutando para manter sua fé em dia. E no caminho, passa por aquele vizinho que você olha e sabe que não quer nada com Deus. Ele vive de jeitinho de enganar os outros. As formas que ele vive, você sabe que não é 100% honesta. E mesmo assim, parece que a vida dele dá tudo certo. O carro dele é novo, a casa dele está reformada, os filhos estão bem vestidos, a mesa está cheia, o emprego dele é melhor do que o seu. A vida dele parece melhor do que a sua. Então um pensamento vem à mente. De que adianta eu orar e jejuar e buscar a Deus, se parece que quem não liga, não vive para isso, está vivendo melhor do que eu? E pior, você chega na igreja e aí tem um irmão dando um testemunho. E aí está dizendo: irmão, se alegre comigo porque Deus abriu uma porta de emprego para mim. Deus restaurou minha família. Deus me deu uma condição de comprar uma casa própria, um carro, alguma coisa. E você olha aquele irmão e você, sem parar para pensar, vem algo no teu coração. E você diz: mas Senhor, eu continuo esperando. Eu continuo lutando e nada. Aquele jovem, aquela jovem, chegou agora na igreja, ele já conseguiu, eu não consegui. Aquele jovem, aquela jovem já namoraram, já noivaram, já casaram, e eu estou aqui, Senhor, esperando e nada. Essa comparação começa pequena, parece tão inocente, mas vai crescendo dentro da gente. Você começa a ficar pesado, irritado, murmurador. Chega em casa cansado e a primeira palavra que tu fala para sua esposa, para o seu marido, para sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, não é uma palavra de alegria, é uma palavra fria. Você diz assim: você não entende o peso que eu carrego. Você não sabe como é que foi meu dia, como foi cansativo, como foi pesado o que eu passei para conquistar as coisas que eu conquisto. Seu filho vem correndo e mostra um desenho que ele fez na escola, em vez de você se alegrar, você responde com impaciência: agora não, eu estou cheio de problemas, eu estou cansado, eu tenho outras coisas para fazer. Percebe? A comparação não fica só dentro do seu coração, ela corrói de dentro para fora, corrói sua paz, rouba sua alegria, destrói sua gratidão. E sem perceber, mina seu casamento, fere seus filhos e esfria sua fé. E é como o salmista diz no Salmo 73: quase tropecei, eu quase caí quando olhei a prosperidade do ímpio. E é o mesmo vale para nós quando olhamos o tempo na vida de outras pessoas, do outro irmão. Porque quando você foca no que o outro já recebeu, você perde de vista o que Deus está construindo em você. Tudo é um processo na nossa vida. Parece aqui que Tiago está ecoando Jeremias 12. Vamos abrir também Jeremias capítulo 12. Olha como é que a Bíblia vai se ligando e vai dando forma. Jeremias, capítulo 12, ele está lamentando diante de Deus. Jeremias vai dizer assim, vamos ler agora só o verso 1, mas eu peço que não apaguem a luz e que não fechem a palavra. Ele diz assim: justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho do ímpio prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Jeremias aqui está... Olha como é que ele começa falando. Justo serias, Senhor. E ao mesmo tempo ele fala assim: preciso falar contigo sobre justiça. No fundo, o que Jeremias e o que nós estamos dizendo é: Senhor,
o Senhor não está sendo justo comigo. No fundo, quando nós buscamos justiça de uma forma que achamos que o que acontece para nós não é justo, nós estamos dizendo, Senhor, tem alguma coisa errada com o seu caráter. Quando nós murmuramos, nós questionamos o caráter de Deus. Jeremias está cansado da injustiça. Ele vê um povo corrupto prosperar, profetas falsos serem respeitados e o mal florescendo. E ele se vê como um servo fiel sendo perseguido. Então ele questiona Deus e é com sinceridade, como nós às vezes questionamos. Mas por que o ímpio prospera, Deus? Porque o injusto vive em paz e eu estou aqui sendo perseguido, sendo aflito. Ele está com o mesmo sentimento do salmista no Salmo 73. É uma voz de um servo fiel que começa a duvidar da justiça de Deus. Porque ele mede a justiça de Deus pelos resultados visíveis. Mas a resposta de Deus vem no verso 5. Leia comigo. E é forte o que Deus fala para ele. Deus diz assim, Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se você em terra de paz, você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Deus aqui não responde explicando a Jeremias a prosperidade dos ímpios. Ele aqui responde a Jeremias que ele ainda não está pronto a compreender todo o peso do tempo de Deus, do processo de Deus, da justiça de Deus. Deus está dizendo, Jeremias, se você se cansa com provas pequenas, como você vai suportar quando as maiores virão? Se nós olhamos para coisas tão pequenas, como a prosperidade do ímpio, isso de alguma coisa nos aflige, como estaremos preparados para as coisas grandes que Deus quer fazer conosco? Nós não fomos chamados, nós fomos chamados para coisas grandes. Não é coisas grandes porque você é muito bom. É coisas grandes porque você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para trazer ao mundo a glória de Deus. Isso é grande demais. Mas se coisas pequenas tiram sua paz, tiram a sua direção, como será? Como ele verdadeiramente vai poder te usar em coisas grandes? Se em pequenos, se em tempo de paz, que é o nosso tempo atual. Teu dia hoje é paz ainda. Quando vier a perseguição, quando ele realmente te colocar na missão, no peso da justiça e da glória dele, como você vai reagir? É assim que ele responde a Jeremias. Ele diz, Jeremias, eu não estou sendo injusto, Jeremias. O que eu estou fazendo é te treinando. Não é para as coisas desse mundo só. Eu estou te treinando para coisas maiores, para as coisas espirituais. Porque quem vai correr com um cavalo, Jeremias, não pode tropeçar olhando para o lado. E é isso que Deus está dizendo para você e para mim essa noite. Para de olhar para a prosperidade do ímpio. Para de medir o teu tempo na bênção, no relógio de outro. Você não está atrasado. Deus não se atrasa. O que Ele está fazendo? Ele está preparando ainda. Ele está te preparando para o processo. É o processo de Deus na nossa vida. Quando você reclama, o que você está dizendo é, eu não confio no Senhor, no controle das coisas. E Tiago completa, o juiz está às portas. A justiça está mais próximo e breve do que você imagina. O juiz está às portas. Não olhe para a prosperidade do ímpio. Ela é uma distração. Ela é apenas uma distração para uma vida frustrada, sem paz, sem alegria. Você vê um ímpio prosperando, mas por dentro ele está morto. No final, quando o juiz vier, a justiça for decretada, você não vai querer estar no lugar dele. Porque hoje parece que ele tem tudo, mas na verdade ele não tem nada. Na verdade, ele é cego, pobre e nu. Você quer ser assim também?
É para isso que você está olhando? É isso que te traz ansiedade? É isso que você deseja? Deus tem algo maior para nós. E Tiago continua no verso 10, ele vai dar mais um exemplo. E ele diz assim: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas talvez tenham sido o mais ilustre e difícil função e cargo do Antigo Testamento. Eles foram levados a falar no nome do Senhor, mas para quem não queria ouvir. Eles foram zombados, ameaçados, perseguidos e até mortos, mas mesmo assim perseveraram. Isso mostra que a paciência não é um silêncio covarde, mas é uma perseverança ativa. É continuar testemunhando quando tudo parece dar errado, quando ninguém parece escutar. É continuar servindo mesmo quando ninguém te reconhece. É continuar sendo fiel mesmo quando o mundo zomba da sua fé. Jesus confirmou isso também no Sermão do Monte. Ele disse: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Mas sabe por que eles mantinham a sua fé e a sua paciência mesmo no sofrimento? Porque eles falavam em nome do Senhor. Eles ouviam a voz do próprio Deus. Eles tinham a direção do próprio Deus e falavam em nome do Senhor. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus falando com você? Qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus te dando direção realmente da sua vida, do seu ministério? Porque se olharmos para Deus, se tivermos contato com Ele, a ponto de ouvir a sua voz, de ter intimidade, não há como nós desistirmos. Nós vamos perseverar, nós vamos continuar, porque ouvimos do próprio Deus. Mas se nós não ouvimos, não é que Ele não queira se revelar, porque Ele diz que dá a todo aquele que pede. Se nós não ouvimos, é porque não pedimos, ou pedimos mal. Não é isso que o texto diz? Que nós já estudamos aqui? Os profetas testemunharam, eles perseveraram, porque eles contemplavam a face de Deus. Eles davam a vida porque eles sabiam de quem eles tinham ouvido a direção. Eles ouviram a voz do próprio Deus. Agora, em terceiro lugar, Tiago vai nos mostrar que para viver uma vida de paciência, além de aprender a esperar como lavrador, além de aprender a testemunhar como os profetas, é necessário aprender a lição mais difícil, a perseverar como Jó. No verso 11, ele vai nos dizer assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. E é interessante aqui que todas as palavras usadas para paciência no original, até agora, que ele diz: sejam pacientes como lavrador, sejam pacientes como profeta. Todas as palavras são as mesmas. No original é macrotomia, que é um sentido de paciência, de longanimidade. Mas agora Tiago muda o termo. Ele não usa mais macrotomia, ele vai usar hipuponomone, que é perseverança firme. É outro sentido, é outra palavra. Sabe onde está essa palavra? Onde mais Tiago usa essa palavra? No primeiro capítulo, no verso 2, quando ele diz: meus irmãos, tende por motivos de alegria passarem por provações, sabendo que as provações produzem em vocês perseverança. Percebe? Para conjugar paciência, é preciso
perseverança. Muita gente acha que a gente vai orar pedindo a Deus paciência e Deus vai transformar um espírito impetuoso da noite para o dia em um espírito calmo. Ele pode fazer isso, mas geralmente não é assim que ele trabalha. Quando nós oramos e pedimos a Deus paciência, Deus não nos muda de um dia para o outro. Ele nos dá inúmeras situações para podermos exercer paciência. E ele tem um caminho, porque ele tem um caminho para você chegar na paciência. E esse caminho é perseverança. Você não persevera se tu dormir impaciente e acordar paciente. Você persevera se você for para o trabalho e no ônibus você tiver que ser paciente. Se você chegar no seu local de trabalho e com o teu funcionário ou com o teu patrão, você tiver que ser paciente. Se você chegar em casa e com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, você tiver que ser paciente. E toda vez que ele te colocar uma possibilidade de ser paciente e você conseguir ser paciente, você está sendo perseverante. Então, um caminho para chegar à paciência é a perseverança. E é isso que ele nos dá. É como se ele dissesse: aguardem como lavrador, testemunhem como os profetas e suporte como Jó. A paciência de Jó não tem a ver com o que ele queria. A paciência de Jó tem a ver com perseverança. Ele perseverou por causa de duas firmes convicções que Jó tinha. Nós vemos isso em Jó 13, no seu capítulo 13, no seu verso 15, que ele diz assim: embora Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Mesmo que Deus tire a minha vida, ainda assim eu esperarei nele. Aonde ou em quem você tem esperado? O que garantiu a perseverança de Jó foi a esperança. Ele esperava em Deus. E a outra convicção que Jó tinha é no seu capítulo 19, verso 25, ele diz assim: bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó esperou, Jó perseverou, Jó sustentou na esperança de um Redentor. E eu também, você, podemos esperar pacientemente no Senhor, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Será que essa verdade tem sido latente e vívida em nossos corações? Porque se realmente temos a convicção que o meu Redentor vive, eu não desconfiarei de nada. Eu não temerei mal algum. Eu não terei receio, eu não terei frustrações, porque o melhor está garantido por Ele. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por isso ele suporta as angústias de agora, porque ele sabe que Deus se levantará. Qual a situação da sua vida que tem tirado a sua paciência? Qual área da sua vida que tem te frustrado, que tem te deixado impaciente, que você tem pavio curto, que você não aguenta mais? Certamente é ali que Deus quer te fazer suportar e perseverar até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas aí você pode dizer: ah, mas eu não sou igual a Jó. Eu não consigo. E sim, você não consegue. Sozinho, você não consegue. Mas existe um caminho. Para conjugar paciência, você precisa de perseverança. Mas eu não consigo perseverar. E para conseguir perseverar, você precisa de esperança. E para obter esperança, você precisa olhar para a cruz, para o sacrifício de Cristo Jesus. É Ele que garante a nossa esperança. É nele a quem aguardamos a nossa redenção, a nossa alegria, a nossa paz eterna e duradoura. Se não olharmos para Ele, realmente, não tem mais jeito.
É de lá que vem a nossa esperança. Em Hebreus 12, vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque o sacrifício dele resulta em para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você, em algum momento estamos cansados e desanimados por todas as aflições que passamos aqui, é que de alguma forma paramos de olhar firmemente para o consumador, para o autor e consumador da nossa fé. Nós esquecemos por algum minuto do sacrifício de Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz que ele levou sobre si o fardo que era meu, o fardo que era seu. Se não há mais fardo no seu coração, se não há mais fardo nas suas costas, por que você está cansado? Por que você está desanimado? Por que você não consegue perseverar? Por que te falta paciência? Não depende mais de você. Ele já levou. Só precisa confiar nele. Como temos dificuldade disso? Cristo é o verdadeiro agricultor. Ele semeou a sua vida, a minha vida. Cristo é o verdadeiro profeta. O profeta fiel que testemunhou até a morte. Cristo é o verdadeiro Jó, que sofreu injustamente, mas perseverou, porque ele via um Redentor. Ele mesmo era o Redentor. Por isso, a nossa esperança não está nas melhoras circunstanciais da nossa vida, no nosso tempo. A nossa esperança está na volta dele. O que Deus está querendo dizer para você essa noite, o que Deus está dizendo para você essa noite, você que chegou aqui cansado, desanimado, com um pavio curto, sem direção ou saber lidar com os processos da sua vida, é o seguinte: há esperança para você. Ele pode mudar a sua história. Ele pode te tirar desse lugar de resignação e te colocar no caminho de paciência. Ele pode fazer isso, confie nele. O que você precisa fazer é se entregar e confiar de todo o coração, que ele pode mudar a sua história. Entrega o seu caminho a Jesus, confia nele e no mais ele fará. Podemos realmente esperar com paciência, podemos realmente viver uma vida de perseverança e morrer, se for necessário, com esperança, porque sabemos que o meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. A glória de Deus já tem sido manifesta em nosso meio. Ela é palpável, ela é tocável. Nós que escondemos a face dele. Ele não esconde mais a face de nós. Ele se apresenta, ele está aqui nesse momento. O que falta em mim e em você é rendição, é contrição, é entrega voluntária. E é esse chamado que Deus tem para a nossa vida hoje. Nós vamos ter um pequeno momento de reflexão. Que você coloque seu coração verdadeiramente perante Deus e que ele possa completar ou explicar ou clarear o que foi dito essa noite aqui. E que de alguma forma você saia daqui com o coração transformado. Que o Senhor nos abençoe.